Boa tarde, João Vitor. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. E Mais um dia aí? de quarentena para conta. Pois é, mais um, né? Já tá o quê? Já deve estar um mês já nessa brincadeira aí, né? É verdade. Bom, Mas vou pedir desculpa, tá tendo uma obra no apartamento de cima. Você me fala se estiver pegando muito. Até tentei colocar o fone aqui para diminuir um pouquinho. não imagina, sem problema. O meu cachorro tá aqui de vez em quando latindo também. É, faz parte, a gente tá no improviso, né, nessa quarentena. Querido, eu quero te agradecer em primeiro lugar por ter aceito o convite aí. Imagina, prazer sempre poder falar, né, sobre nossa profissão, estar em contato com as pessoas que curtem nosso trabalho é sempre importante, sempre bom. Legal. Eu já avisei a galera aí, se alguém tiver alguma pergunta, podem mandar nos comentários aí, que depois eu vou ler. Vou fazer as perguntas para você. Boa. Ô, João Vitor, e conta aí, como é que foi o início da sua carreira? Foi no teatro? Já foi no audiovisual? Cara, minha carreira, eu não sei nem te explicar direito como começou, porque eu, desde criancinha, eu sempre gostei muito de cantar, né? Sempre foi a minha onda, cantar enfim, eu queria muito ser cantor. Eu tinha essa certeza que eu queria estar no palco, né, de alguma forma, cantando. E eu venho de uma família muito humilde, né? Meus pais, enfim, passaram muitas dificuldades mais novas, assim, né? Venho de uma família do interior, do Nordeste. A parte que eu peguei já são eles no Rio, mas ainda assim, morando numa comunidade, eu cresci, nasci e cresci no Santa Marta, ali numa comunidade em Botafogo. E meus pais sempre no corre, assim, né, para poder ganhar dinheiro, fazer as coisas trabalhando. Então minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com a minha irmã no salão de beleza que ela trabalhava. E aí, nesse salão de beleza, vira e mexe, eu cantava para aquelas madames. Era um salão em Botafogo, então sempre iam madames, assim, né? Então eu cantava para essas Você madames. sempre gostou da música também, então. Sempre gostei de música, exatamente. E aí, nesse salão de beleza, eu ficava cantando para essas madames, e no final dessa cantoria, eu passava o chapéuzinho para pegar um dinheirinho para mim, sabe? Passava artista, né? Artista de rua. Claro. Mas isso com 4 anos de idade. Então as pessoas achavam muito engraçado, super fofinho, e sempre me ajudavam, me davam dinheiro e tal. E aí, num desses dias, uma madame dessas falou: Não, não vou te dar dinheiro, eu vou te pagar uma agência porque eu acho que você é muito talentoso, que você tem muita chance de crescer na vida, né? De fazer sucesso com isso e tal. E aí foi, marcou com minha mãe depois começou até a trabalhar na casa dessa moça também, começou a fazer a fazer faxina, né, na casa dessa moça, começou a trabalhar na casa dela. E ficaram amigas e ela começou a realmente pagar uma agência. Ela me levou pra agência, pagava a agência pra mim e tal. E aí, quando eu cheguei na agência, eu falei pra moça que escrevia que eu gostava de cantar. E ela colocou que eu meio que fazia tudo, que eu cantava, que eu atuava, que eu fazia tudo. E aí, uma semana depois, me chamaram pra fazer um teste. Minha mãe foi ali comigo. A gente meio que preparou uma musiquinha pra cantar e chegou lá. Era um teste pra aquela série Carga Pesada. Ah, sim. E aí tinha um teste, um texto, assim, eu fiz lá meio que sem saber o que estava acontecendo. Não é para cantar, não, é um teste sobre carga pesada, vamos decorar o texto. Minha mãe não sabia ler na época, então eu tive que decorar com uma moça que era da produção. E aí meio que decorou comigo, meio que decorei as falas. Eu sei que eu fiz o teste, não passei, mas o diretor curtiu. Falou: Nossa, gostei desse moleque, vou indicar ele para uma novela que vai começar daqui a pouco, que era do Wolf, 2007. E aí, e aí me indicou para esse teste de Kubanacan, que era uma novela que foi em 2003. E Legal. aí eu fiz esse teste e era uma seleção assim bizarra, porque era para fazer filho da Adriana Esteves com o Vladimir Brista, que foi até a novela que eles se conheceram, né? Engraçado. E, e aí fiz um teste com muitas crianças e de repente nesse eu passei. Desde então, eu nunca saí dessa vida. Não teve um ano que eu não tenha feito algo relacionado a teatro, cinema ou TV, sabe? E foi meio que assim, meio que por acaso, mas hoje em dia é o que eu amo fazer. Gosto muito de cantar ainda, tenho planos de fazer os meus projetos musicais, mas foi uma carreira que se desenhou pra mim e eu não tive muita escolha, assim, sabe? Que apareceu graças a Deus, né? Tem muita Poxa, gente e que que sofre, lindo né? isso, né? Sempre tem pessoas boas aí que são colocadas no nosso mundo, né? Foi, na verdade, uma Sim, madrinha, né? Que deu foi. essa oportunidade também para você, né? Que bacana. Foi, Tia Alba, um grande presente, um anjo enviado
na minha vida, assim, na vida dos meus pais. E continuou depois, sabe? Ela ajudou muito a gente, assim, na época. Lembro muito disso, de passar Natal com ela, sabe? Umas coisas assim. E foi muito especial. Lucinho tá aí. Beijo Abraço. grande. Ô, João Vitor, e depois disso, de Kubanacan, aí veio esse grande sucesso, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como é que foi para você ser o Pedrinho nessa história nova, esse remake aí, que é uma história já de Monteiro Lobato, que teve várias versões, né, na TV Tupi, na Globo também, nos anos Teve. 80, 70. Como é que foi para você? Teve. O Sítio foi muito especial, cara. E tem uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabem, que é muito engraçado, que eu tava fazendo a novela Kubanacan, e aí quando eu tava no finalzinho da novela, faltando um mês, a gente ouviu nos corredores do Projac que tava começando o teste pro Sítio. E aí a gente, eu e minha mãe, assim, não, vamos dar um jeito de você fazer, né? Eu era muito pequeno, tá? Então tudo isso que eu tô contando são histórias que eu sei que minha mãe me contou. Não tem tanta memória, assim, né? E aí minha mãe falou, vamos dar um jeito de você fazer, tem um pouco a sua cara e tal. E aí eu fiz o teste e eu lembro de uma mãe ou alguém de lá, não lembro exatamente, mas fala assim, não vai dar, porque você é muito pequeno. E eu era realmente muito pequeno. O Pedrinho, entre o Pedrinho e o Emílio Narizinho, ele era sempre o maior de todos. Tanto que na versão do César ele era o maior de todos, porque o Pedrinho tinha essa coisa de ser o menino corajoso, né? O desbravador da floresta, que só tem medo de marimbondo e não tem medo de nada mais. Então, quando eu fiz o teste, realmente era meio inviável que eu fizesse o Pedrinho, porque eu era menor do que a Isabelle, que já era menor naquela época, sabe? E eles estavam procurando exatamente alguém maior. Só que quando eu fiz o teste, eles estavam fazendo uma seletiva de, sei lá, quantas crianças, mas eles já tinham vindo de São Paulo e do Espírito Santo e estavam começando a abrir os testes do Rio. E era a Sininha de Paula, tinha acabado de trocar a direção e a Sininha de Paula que estava assumindo a direção geral dessa época, dessa temporada do Sítio. E aí, quando ela assistiu o meu teste, eu fiz com tanta vontade. Eu lembro, isso é uma das coisas que eu lembro, de ter essa memória rasa, assim, de criança, de fazer o teste com muita vontade, sabe? De ir pra lá e fazer, e desenhar tudo, e falar com tudo com muito gesto. E aí, quando terminou o meu teste, ela falou no talkback, eu lembro muito. Ela falou assim, pode cancelar todo o resto, todos os outros testes que eu acabei de achar o meu Pedrinho. E aí eu saí do estúdio já sabendo que eu ia fazer o Pedrinho, com todos do elenco me abraçando, uma cena que realmente me emociona, assim. E eu já saí com todo mundo, e minha mãe recebeu a notícia daquele jeito. Eu já saí, tipo, de mão dada com o Visconde, de mão dada com a Emília, tinha o Barnabé atrás, sabe? Olha que legal. A tropa do Sítio Imagina a sabendo. felicidade, né, João Vitor? Naquele Pois momento. é. Pois é, foi muita felicidade. E quem me ajudou a decorar o texto, porque como eu falei, minha mãe não sabia ler, foi a Rosana Garcia, que era narizinho que a minha mãe assistia na época dela. Então, para minha mãe, aquilo devia estar sendo uma magia, sabe? Não sei, não consigo nem explicar, não consigo nem colocar em palavras a dimensão do que era para ela. Nossa, a sua mãe deve ter ficado muito feliz também, orgulhosa, né? Porque imagina, vivenciou Nada. ali parte da infância dela também, que ela viveu essa parte do sítio, É, né? E essa coisa da Abraçando. magia, né? O Sítio é um seriado muito mágico, né? Que mexia muito com o imaginário das crianças, assim, né? Bacana. Aí foram 2 temporadas, né, João Vitor? Do Sítio do Capão Amarelo. Eu fiz 3 temporadas, 2 como Pedrinho e uma como Curupira, que foi muito engraçado também, assim, porque quando teve uma troca de direção e geralmente quando tinha troca da direção eles trocavam principalmente Pedrinho e Narizinho, porque a Isabelle era um fenômeno, né? E ela era a Emília perfeita e os Pedrinhos e Narizinhos era importante trocar porque eles iam ficando mais velhos, a gente Ia ia ficando crescendo. mais velho, ia crescendo, ia meio que perdendo o sentido. A Isabelle tudo bem, porque ela era uma boneca, então tudo bem, ela tinha essa licença poética dela e, né, dela ter qualquer tamanho, e ela era realmente um fenômeno. Então, quando trocou a direção, eu lembro dessa reunião também, porque era o Manga, o Ulisses Cruz, era uma equipe bem legal assim de diretores que queriam trazer uma nova cara para o sítio, queriam fazer uma coisa que ainda não tinha sido feita. E eles falaram que essa coisa de tirar o Pedrinho Narizinho dava muito. Era muito chato para ele, sabe? Ter que passar essa notícia para 2 crianças, destruir, né, o sonho de 2 crianças. E aí eu lembro deles eles falarem que eles gostavam muito do nosso trabalho e que eles iam dar um jeito da gente continuar naquela temporada. Que não podia mais ser com o Pedrinho Narizinho, mas que ia dar um jeito. Aí a Carol, que era Narizinho, foi fazer uma outra novela, teve que sair de qualquer jeito, e eu fiquei fazendo o Curupira, que era o melhor amigo do Pedrinho nessa temporada.
Então era muito louco, assim, na minha cabeça, sabe? De ter que contracenar com um personagem que até o mês passado eu estava fazendo e era o protagonista. Mas foi muito legal, foi muito especial, assim. Era uma experiência de ficar... Eu tinha que chegar sempre 2 horas antes, tinha que me maquiar, pintava a cara toda de vermelho, tinha uma dentadura de ouro que eu colocava. A roupa era uma roupa de látex, assim, toda... Uma experiência que eu nunca tinha vivido também, né? E criança tá tudo bem, a gente quer só se divertir, a gente quer fazer e tava tudo certo. Parabéns. E assim, ó, e é um trabalho que realmente eternizou aí, sempre tá reprisando o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Volta e meia tá Sempre, reprisando aí também. É muito sempre, legal cara. isso. Várias gerações podem acompanhar esse trabalho, né? E o sítio, eu acho, Então, eu tenho essa questão de que o sítio, eu acho que de todos os trabalhos é o que mais me rende frutos até hoje, tanto de conhecimento, de reconhecimento por parte das pessoas. Eu sou o Pedrinho nas ruas, as pessoas me param para falar o Pedrinho, de tudo, de todas as coisas que eu fiz, desde Verdade Secreta, de tudo, as pessoas me param cada vez mais para falar do Pedrinho. E isso é muito louco. Então é um trabalho que eu tenho realmente muito carinho, que reprisa, mas que também está na cabeça das pessoas, as pessoas lembram, sabe? Isso é muito legal. legal. E é interessante, né? Que aí passa, por exemplo, 10 anos da sua atuação, e depois a galera vem, ó, o Pedrinho do Sítio, me marcou É, bastante a infância. Isso é legal, é é. gratificante, né, João? Muito, muito. Tem muita gente que vem e manda mensagem, fala, nossa, cresci te assistindo. E aí hoje está da minha idade. Porque as pessoas que me assistiam são as pessoas que têm a minha idade, né? Porque quando eu assistiria o sítio enquanto eu estava fazendo. Então tem essa relação, assim. Geralmente chegam as pessoas da minha idade para falar, nossa, cresci te vendo. E eu falo, espero que eu não esteja estragando a sua infância. Ah, não, até eu mesmo assisti, eu amava assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E É. deixa eu te perguntar uma coisa, tem alguma cena, algum episódio do Sítio, não sei se você vai lembrar, que marcou bastante para você, na Tem, época que você gravou? tem. O sítio me marcava muito, todas as cenas. O Lucinho tá falando o quê? É que nem ele com o Tuco, exatamente. É o Tuco eterno, né? É verdade, né? É, Reprisando também a Grande Família. Pois é, sucesso, né? Bizarro. O sítio tem. As coisas que me marcavam muito no sítio. Vou falar de uma específica, mas só quero falar disso antes. Eram as cenas de croma. Porque a gente via. O croma, para quem não sabe exatamente o que que é aquele fundo verde que fica e a gente pode colocar o que a gente quiser atrás. Então as cenas que tinham croma, para mim, eram muito divertidas de fazer. Porque a gente não tinha noção de como ia ficar fazendo também. A gente só conseguia ver o resultado depois. Então a magia, ela já tinha se quebrado para mim em algum lugar, mas nessas cenas ela ainda continuava, sabe? Porque eu queria assistir para ver como é que tinha ficado aquele croma que a gente tinha feito. E quando eu vi o resultado pronto, tinha uma magia muito linda ali, que ainda não tinha se quebrado para mim, criança, sabe? Então isso era muito divertido de fazer. E teve uma cena específica do sítio que eu lembro muito, que foi a cena que quebrei meu pé em cena. Que era Olha, uma batalha de príncipes, eu não lembro exatamente o que que era. Mas era uma batalha de príncipes e o Pedrinho tava... Era Curupira, na verdade. O Curupira tava tentando soltar poderes, ele tomava uma porrada, caía no chão, e a batalha ficava acontecendo aqui, assim, em cima da pedra, e eu tava caído aqui. E eles brigando, brigando, brigando. Tinha um exato momento que um deles saltava pro chão. E aí esse príncipe que estava fazendo, o cara que estava fazendo esse príncipe, ele pulou e caiu em cima do meu pé. Só que quando ele chegava no chão, ainda tinha mais um restantezinho de cena. E eu, criança, sabia que se eu gritasse com a dor que eu estava sentindo naquele momento, ia ter que cortar a cena ali e provavelmente eu ia ter que voltar depois para poder fazer aquela cena. Então eu estava com muita dor, mas eu segurei para gritar só na hora do corta. Então eu fiquei tipo, corta, meu pé quebrou. E aí a gente correu pro hospital e a cena valeu, não imagina, precisou voltar mais imagina, para fazer. exige uma concentração, né, João? Bastante na hora, né? Existe, Se existe. acontecer assim um imprevisto desse, não é mole não, né? Não, e criança, né, tendo essa consciência. Hoje eu paro para pensar, falei, nossa, realmente não. Eu hoje não sei se eu faria isso, sabe? Talvez eu gritasse na hora. Ó, João, tá chegando perguntas aí. O André tá perguntando: o trabalho de impuros toca muito em comunidade, a vida real do Rio. Eu já vi uma entrevista sua falando que você vem de comunidade. Quanto da sua realidade você levou para aquele papel? Nossa, que pergunta ótima. Cara, o Impuros eu acho que é um dos trabalhos que eu mais tenho carinho exatamente por conta disso. Porque
eu cresci nesse meio, né? Eu cresci vendo aquilo. Eu cresci conhecendo Evandros e conhecendo Dona Arlete e conhecendo Afonso, que são os personagens lá da série, para quem assiste sabe. E poder falar sobre isso, assim, é quase que um lugar de libertação, sabe? De poder colocar aquelas pessoas sem o preconceito todo que tem por fora da série, né? Então, poder contar aquela história, a história daquele personagem, a história daqueles personagens de forma imparcial, né? A série aborda isso de um jeito muito legal. Assim, tem momentos que você está torcendo pelo Evandro, tem momentos que você está torcendo pelo Afonso, que é o meu personagem. E são pessoas que estão fazendo coisas erradas, né? E seguem fazendo num caminho que é esquisito. Mas eu acho que a série tem exatamente essa função de fazer a gente olhar com um pouco mais de compaixão para essas pessoas. Que é exatamente o que eu, que venho de lá, sinto falta de ver nos outros, sabe? Essa coisa de que bandido é bom, é bandido morto. E muitas vezes o bandido era meu amigo que eu falo de conhecer, de trombar, de apertar a mão, de subir, tá subindo para casa e ter que falar boa tarde, sabe? Então, de olhar para essas figuras, né, para essas personas de uma outra forma, com mais compaixão e entender que aquelas pessoas também são vítimas do sistema, também são vítimas daquela realidade. Óbvio que muita gente está ali fazendo coisa errada e que talvez não mereça esse olhar, né, mas no sentido de aquelas pessoas precisam desse cuidado, desse olhar atento também. Tá acontecendo alguma coisa errada ali para aquilo também tá acontecendo, sabe? Não é só uma má vontade, não é só uma vagabundagem de alguma forma. E acho que poder fazer um trabalho que conta sobre esse cenário me dá essa responsabilidade, principalmente vindo de onde eu vim, sabe? De poder contar essa história falando, olha, olhem para essas pessoas desse jeito, com esse cuidado, sabe? Porque isso é real, isso é assim, eu sei porque eu vi, porque eu vivi. Isso. Esse trabalho foi muito, muito importante para sua carreira também, né, João? Muito, muito. Muito. Tá fazendo um grande sucesso, né? E é um sucesso. A série tem essa coisa, né? Até lembrei agora da Grande Família, de que o Lucinho tá aí. Essa coisa de que vai esquentando, né, ao decorrer das temporadas, porque você vai se apegando aos personagens. Você vai ficando íntimo deles. Então, quanto mais vem uma temporada, mais você quer saber a continuação daquela história. E eu tô entendendo isso agora, porque o sucesso de Impuros está. Óbvio que a primeira temporada já foi um sucesso, mas aí agora teve a coisa do Big Brother, do Babu falar da série no Big Brother, e aí voltar o sucesso, as pessoas estão assistindo e eu recebo mensagens agora. É meio cíclico, sabe? As pessoas vêm, conhecem, querem saber mais e meio que não para. É muito especial poder fazer esse trabalho, de verdade. É um grande presente esse personagem. Ô, João, eu queria que você desse um conselho para o Marcos Aurélio. Ele colocou assim, ó. Era o meu sonho fazer teatro. Hoje já tenho 49 anos e o sonho está ficando velho, igual a mim. Ou seja, o sonho vai caducando. Você tem alguma mensagem para passar para ele? Cara, eu diria, pode parecer um pouco clichê, mas eu diria que não existe idade para isso, né? E principalmente falando agora de dentro, né, de quem está do lado de dentro da máquina, a gente precisa de atores com essa idade. Somos carentes de atores com essa idade. Eu acho que as pessoas. Acaba que surge esse movimento um pouco de desistência mesmo, né? Quando as pessoas vão chegando numa certa idade e falam, tô cansado, bati muito na porta, bati na trave várias vezes, e as pessoas vão parando. E aí o que acontece é que a gente vai perdendo esses perfis. E isso é muito ruim pra gente. Porque a gente precisa disso. Tanto que teve aí, sei lá, o Domingos, né? Domingos Montanher, que estava no auge da vida dele, mas ele começou a carreira, sei lá, depois dos 30 e tava fazendo a carreira não, né? Começou a carreira na TV. Tava na batalha desde sempre e só teve uma grande oportunidade na vida dele de virar galã de novela depois dos 30, depois dos 40, sei lá quantos anos ele tinha. Mas é isso, é sobre não desistir. Eu diria para você, é Vinícius, né? É. Diria para você, Vinícius, não desistir do seu sonho, que não existe isso, não é tarde, de verdade, te falo por experiência própria. E que seria um prazer se você não desistir e se tornar um colega de profissão. Precisamos de pessoas no seu perfil. Não desista. Olha só, o Marcelo, ele colocou assim, João, vi você no sítio, acompanhei você e trabalhei no seu condomínio e não poderia falar isso para você, embora tenha te atendido muitas vezes. Legal. Quem? Deixa eu ver se eu conheço ele. Marcelo Vimercati. Está um pouquinho mais acima das mensagens. Eu estou vendo aqui na ordem.
Ah, você tá lá em cima, né? Ixi, vou ter que subir muito. Bom, Marcelo, que prazer, que bom que você tá aqui, que bom que você me acompanhou, que bom que a gente já se trombou, né? Já se conheceu aí. Um beijo grande, obrigado pelo carinho. Agora eu tô vendo aqui as mensagens do Lucinho Mauro. Ver se tem mais alguma mensagem. Lucinho foi muito figura, né? Muito legal o Lucinho tá aí. Porque o Lucinho, a gente nunca trabalhou junto. Ele trabalhou agora com a Mari. A gente já tinha se trombado, eu acho, antes, com certeza, já tinha se trombado antes. É, e sabe quando se reconhece no olhar, assim, um pouco? Acho que os músicos têm isso também, né? O Lucinho é um grande músico e eu gosto muito, tenho muita afinidade com música também. Então, no olhar, a gente meio que se encontrou ali de alguma forma. E é muito fofo, muito especial ele estar aí. Porque além de tudo, eu sou fã, né? Então é muito bom quando você tem um ídolo seu na sua live falando bem Nossa, de que você. maravilha. Pra mim, esse é o auge do auge. Eu também, Sim, falando de Lucinho, assim, a gente lembra muito da Grande Família, né? E também eu lembro muito do personagem dele da novela Viagem, que marcou sim, bastante. sim. Uma novela maravilhosa. Muito Ó, talentoso. E, além de tudo, um ser humano incrível. olha só, o fã-clube da Mari tá perguntando para você. Você e a Mari já pensaram em gravar músicas juntos? É a Isabela. Beijo, Isabela. Beijo grande. Isabela tá presente em todas as lives. Cara, já pensamos. é, Já pensamos super. A gente pensa cada vez mais, inclusive. E é porque, na verdade, essa coisa de cantar sempre teve mais comigo do que com a Mari, né? A Mari canta muito, só que a gente tá descobrindo que ela tá se libertando cantando. E é muito lindo Eu ver vi esse uma live processo de dela. vocês, achei muito legal. É, muito lindo, porque ela canta, só que ela tem vergonha, então a gente fica nesse processo de libertação dela. Já tá cada vez melhor, imagina, ela tá arrasando. E então a gente está se descobrindo nisso também. A gente já pensou antes, mas ainda era uma ideia longe que está se aproximando cada vez mais e acho que em breve a gente deve pensar mais nisso. O Ricardo está perguntando como é ter um peso para o público com cada um dos seus personagens. Nossa, Ricardo, primeiro obrigado, porque isso é um grande elogio que eu nem sabia que tinha. Eu acho que isso é um presente, né? Poder. Acho que pro ator não existe isso de personagem. Quer dizer, acho que existe para alguns, né? Mas eu tento não tratar dessa forma, de que existe personagem pequeno, sabe? Eu tento, por menor que seja o personagem, deixar algum registro que alguma pessoa vai olhar aquela cena e vai se identificar com alguma coisa que eu fiz ali que vai mudar o dia daquela pessoa. Se eu conseguir mudar o dia de uma pessoa com o meu trabalho, para mim já está satisfeito. Então, eu acho que esse tipo de pensamento acaba trazendo esse peso, assim, sabe? Eu nem sei se eu alcancei esse peso, nem sei se eu tenho esse peso. Mas eu realmente tento, por isso que eu fico feliz com esse comentário. Porque é um lugar que eu tento alcançar. Então, quando vem esse tipo de reconhecimento, eu fico até emocionado, de verdade. Obrigado. Não, É não a sei Isabela muito. que você falou, né? Do fã-clube da Mari. Isso, Isabela Santos. Ela está perguntando também qual foi o personagem que você mais teve dificuldade de fazer. Teve algum personagem? O personagem que eu mais tive dificuldade. Eu acho que o Ciro do Feras não é que o personagem em si me deu tanta dificuldade, mas tinha muita. A série era uma cena muito relacionada à sexualidade. E eu sou tímido nesse lugar do meu corpo, né, dessa exposição, e muito medo dessa coisa do corpo do outro em cena também, né? A gente está passando por um processo muito lindo de entendimento sobre essas coisas, né, da relação com a mulher, de como a gente tem que ter esse cuidado. Nós homens estamos num lugar privilegiado, né, de tudo isso que a gente já sabe que a gente está falando. Então, essa série me colocava num estado de atenção um pouco por conta disso, sabe, de que eu talvez não tivesse antes. Sempre estava no set um pouco mais relaxado para poder fazer o meu trabalho. E nessa série, além de estar atento com as falas e com toda a história do personagem, eu tinha que estar atento a isso também. E o que é ótimo, que a gente tem que realmente se cobrar para que vire natural, mas era esquisito no sentido de muita exposição, sabe? De repente eu estava ali só de roupão e na hora que ele falasse corta, eu tinha que tirar o roupão e ficar nu ali no meio daquelas pessoas todas. Para mim, pelo menos, é uma libertação, né? E é uma questão, assim. Então, talvez tenha sido o personagem mais difícil, porque todo episódio tinha alguma coisa relacionada a isso.
Então não tinha um dia no set que eu não tinha que ficar pelado. E isso Deve ser difícil, né? Deve ser difícil, né? É, cara, porque parece que não, assim, né? Parece que a gente, que ator é tudo maluco e que se liberta e que tá tudo bem, vamos fazer essa cena numa boa. E a gente esquece que é um ser humano que tá ali, né? Com todos os seus medos, todas as suas questões também Exatamente. e todas as suas inseguranças. Eu acho que é muito mais sobre insegurança do que qualquer outra coisa, sabe? De estar ali exposto mesmo, sabe? Acho que quando você está pelado no meio de tantas pessoas, acho que é a forma mais vulnerável que você pode estar, assim, sabe? Tipo, eu tô aqui entregue no meio de um set pelado, com um monte de gente com uma câmera me filmando, duas às vezes, me filmando de tudo quanto é ângulo, sabe? Era meio desconfortável mesmo, assim, né, no sentido real da palavra. E quebrar esse desconforto para não deixar que isso fosse para cena era um trabalho mental que eu tinha que fazer e que me consumia um pouco mais de energia do que dos outros. Acho que talvez por isso esse trabalho tenha sido um pouco mais difícil. Ô, João, e aproveitando que você tocou no assunto do Ciro, de Feras, muitas pessoas perguntaram também se vai ter uma segunda temporada. Se você pode falar algo sobre isso? Ai, não sei mesmo, porque. Não sei mesmo, tá? Eu fiz desse jeito, parece que eu tô enrolando, que eu tô segurando alguma informação. Mas eu não sei, eu tô falando assim porque eu tenho muito carinho por essa série. Eu acho que é o meu primeiro grande protagonista, assim, um personagem que realmente. Eu tava no set todos os dias, não tinha um dia das gravações de férias que eu não tava. Eu tava me sentindo como equipe. Então, essa oportunidade de vivenciar todos os dias no set, com essa carga, sabe? É realmente um presente. Então eu queria que tivesse mais para poder vivenciar mais isso, passar por essa experiência de novo. E porque a série realmente é muito legal, fala sobre muitas coisas que eu acredito. Eu brinco que a série é um manual para o homem hétero novo, sabe? Que precisa realmente aprender, precisa assistir o Feras para entender o que as mulheres estão falando, para entender como que o homem precisa se desconstruir. Eu acho que o Feras tem essa pegada que é muito legal. Queria muito que as pessoas assistissem muito nesse sentido. E aí por isso eu queria que tivesse mais, queria que tivesse continuação dessa história. Só que a MTV tem outras coisas, né? Tem o Perrengue, tem a segunda temporada do Perrengue que precisa sair, que eu acho que teria que sair antes da segunda temporada do Feras. Então eu fico torcendo, mas ainda realmente não tem nenhuma novidade sobre a segunda temporada. Adoraria ter. João, eu quero aproveitar e te perguntar como é que foi a experiência de fazer Malhação, Goiaba. O que você guarda desse personagem? Ah, muito carinho, porque muito engraçado, porque eu sempre via Malhação, né? Eu sempre achei que se eu fosse fazer Malhação, eu faria adolescente, faria, né, um pouco mais velho, aquela coisa dessa coisa da puberdade, né? Representasse um pouco o que a Malhação é mesmo. E eu fiz Malhação com 11 anos, eu era tipo a criança do elenco. E mesmo assim, mesmo com 11 anos, eu tinha mais experiência de cena, de set, do que as pessoas que estavam chegando para fazer os protagonistas. Então era uma relação meio louca, assim. Porque eu era uma criança com 11 anos que já estava fazendo aquilo há 4 anos e com pessoas que estavam surgindo ali pela primeira vez. Mas o personagem em si era muito legal. Era uma criança muito prodígio, assim, né? O Goiaba era um menino que tinha até uma questão com... Teve até uma piada aqui agora com a relação do fogo na Amazônia. A gente fez uma relação porque o Goiaba tinha essa coisa de salvar a Amazônia. Ele era meio protestante, ele se metia em protestos e tomava a frente das coisas. E era um personagem um pouco à frente do tempo, assim, né? E é uma criança. Então, o que eu gostava é que o Goiaba era muito maduro. E eu aprendi muito com ele nisso, assim. Eu me via muito maduro também depois do Goiaba, com as questões que ele levantava, com os textos. Eu tinha que ler para entender os textos, sabe? Esse processo foi muito lindo, assim. Muitas vezes eu lia os textos e não sabia muito bem o que era, porque ele estava falando sobre história do Brasil. E aí eu tinha que estudar para estudar o texto, para ter propriedades do que ele estava falando. Então eu aprendi muito com Goiaba e me fez crescer muito, mesmo quando criança, o que é muito bonito, me fez amadurecer muito. E eu guardo com muito carinho. Eu gostei muito dessa temporada. E quem quiser ir assistir ou rever, tá lá no Globoplay. Tá lá no Globoplay? Não sabia. Tá na íntegra lá. E foi uma temporada que não deu muito certo, assim, né? A gente acabou, sei lá, a gente fez 7 Mas teve meses de temporada. uma história muito legal, assim. Teve. Para todas as temporadas, né? O que foi ótimo não ter dado muito certo a parte principal, porque o Goiaba foi só crescendo, então pra mim foi maravilhoso. Verdade.
Ó, a Thay, ela tá perguntando, ela tá desesperada. Ela perguntou, pelo amor de Deus, eu preciso saber se vai ter a terceira temporada de Impuros. Você sabe de alguma Já, coisa? já está gravada a terceira temporada de Olha, Impuros. A terceira temporada de Impuros está pronta, né? Pronta que eu falo, a gente já gravou tudo. Eu, inclusive, posso dar um spoiler para vocês opa, de que a gente sempre recebe a temporada, sempre lê antes de começar a gravar, né? Obviamente. E lendo a terceira temporada é a temporada que eu mais gosto de todas. Lendo. E gravando também me deu essa sensação, eu só preciso ver pronta, né? O que eu não sei é como tá essa coisa da edição, porque a gente está com esse surto de coronavírus, as pessoas estão de uhum. quarentena, então não sei se as pessoas estão trabalhando na edição, se está conseguindo adiantar isso. A Carize tá aí. A Carize faz a série comigo. Beijo pra ela. Minha parceira nessa temporada. E, e aí eu não consigo saber se tá, como é que tá o andamento da série. Mas a ideia, né, a ideia geral é que estreie no final desse ano. E vamos torcer para que tudo ocorra bem e que estreie. E que a gente possa logo dar continuidade a essa história. Vai dar tudo certo. Ó, Vai. o André tem uma pergunta. Você e a Mari estão muito tempo nesta carreira, os dois desde criança. Se os filhos quiserem seguir essa carreira, vão ter o apoio de vocês? Cortou, eu não ouvi a pergunta, desculpa. Ó, ele quer saber, por exemplo, você e a Mari começaram desde criança, né? Na carreira Sim. artística. Se os filhos de vocês quiserem seguir essa carreira, vão ter o apoio de vocês? Ah, vão. Nossos filhos vão ter o apoio para o que eles quiserem fazer. Eu acho que a gente vai, sem dúvida, tentar colocar eles para um outro caminho, porque a gente sabe, né, que é uma carreira sofrida e o que a gente puder dar de suporte para que eles não tenham que fazer isso, a gente vai tentar. Mas se for uma veia, né, uma coisa que desponte, que tenha que acontecer, a gente jamais vai falar que não. E vamos dar todo o suporte também que eles quiserem para poder fazer isso. Carize, um beijo pra você. Ela colocou assim, ó, lá vai ele e os seus spoilers. Carize arrasa no E ela Impuros. falou que a edição está acontecendo sim, viu? Olha, que ótimo. Então, ela que tá dando spoiler agora, não sou eu. Ô, João, eu queria te perguntar também, como é que foi pra você depois na Record, nas tramas bíblicas, que tá um sucesso, né? Como é que foi essa Sucesso. experiência pra você trabalhar numa trama bíblica? Uma não, foram três, né? Três ou quatro. Eu fiz três, eu acho. José do Egito. Eu fiz José do Egito, fiz Milagre de Jesus. Acho que só. Acho que foram duas, na verdade. José do Egito e Milagre de Jesus. Eu quase fiz Ah, esqueci agora. O Golias lá, o gigante. Eu esqueço, não sei muito bem, desculpa. Enfim, tudo bem. Fiz José do Egito e Milagre de Jesus. Cara, uma experiência impressionante, assim, né? Porque eu acho que como ator, quanto menos contemporâneo, mais desafiador é o trabalho, né? Então, os trabalhos de época, as novelas de época já são muito interessantes, porque você tem que realmente sentar e estudar costumes, estudar falas, estudar como se fala. Rei Davi, muito obrigado, alguém colocou aí. Quase fiz o Rei Davi, exatamente. É, e aí, quando é uma época mesmo, né, nesse sentido que são as novelas bíblicas, é muito louco, porque é um universo que a gente a gente sempre ouviu e sempre leu da Bíblia, mas a gente não fazia ideia. Ninguém nunca se pensou vivendo, né, como seria de fato. Então, são outros costumes. A gente falava muito disso nas preparações da Record. Como o tempo era outro, a relação com o tempo, a relação com a vida. Não tinha essa coisa de olhar o relógio. As pessoas marcavam de se encontrar e se encontravam depois do sol. Sabe? Era uma outra calma para falar, né? A ansiedade não existia, o jeito de falar era outro, o jeito de respirar era outro. Né? Então, incorporar tudo isso para fazer esses trabalhos era muito interessante. Todo o estudo que envolvia isso. Sem contar a parte da magia toda, né? Que é de poder falar sobre essa história dessa. Eu acredito, né? Eu realmente tenho para mim que a existência de Jesus é verdadeira e que ele realmente existiu e que realmente esteve aqui conosco. Não sei como as pessoas acreditam, mas eu acredito. Então, ter a oportunidade de contar um pouquinho dessa história também para mim também foi um presente, sabe? Foi uma experiência que foi muito legal ter vivido. Dava trabalho, porque muita roupa, né? Muito calor, muito tudo.
Mas muito especial. Não faria outras vezes, sem dúvida. Exige muito da gente como ator, de preparação, de construção de personagem. E tudo que me desafia muito, eu gosto e faço com muito tesão mesmo, sabe? E Poder Paralelo, também na Record, foi uma É. novela muito amarradinha, muito Foi. movimentada. Como é que foi o Foi, seu cara. personagem? Assim, o que que você guarda dele? Então, você era o Eduardo, né? Eduardo Castellamari. Eu acho que Poder Paralelo talvez tenha sido uma das melhores novelas da Record. Eu consigo arriscar dizer isso, assim, sabe? Porque acho que foi uma novela que eu fazia e que eu gostava muito de assistir. Porque tinha aquela coisa da máfia italiana, né? Do poder paralelo mesmo, como funcionava, as reuniões clandestinas, assim. E o meu personagem, ele também tinha essa coisa de ser um menino meio à frente do tempo dele, meio maduro, meio alma velha, assim, sabe? Uma boa pensar nisso, porque eu nunca tinha pensado nisso, de repente. Eu acho que todos os personagens crianças que eu fiz, eles tinham um pouco essa característica de ser um pouco mais maduros do que seria na idade deles. Então, os textos, as falas eram muito legais. Tinha que assumir um lugar de criança meio adulta que eu gostava muito quando eu era criança. Eu tenho essa sensação, sabe? Eu acho que quando eu era criança, eu sempre quis ser adulto e hoje em dia eu queria mais ser criança. É o clássico, né? Acho que todo mundo passou por isso um pouco. Mas enquanto eu trabalhava, isso era muito legal, porque chegavam os textos e era uma fala, tipo, eu tinha que olhar para o meu pai e falar, tem que matar eles, sabe? Uma criança falando isso. E ficava tentando pensar como falar isso. E era muito mágico, assim, também poder interpretar esse personagem. E eu guardo com muito carinho esse trabalho. Conheci pessoas maravilhosas, fiz amizades incríveis de pessoas que eu guardo até hoje, a Lu Grimaldi, Era um grande elenco o também, né, João? grande elenco, pessoas muito talentosas. Foi uma novela que deu muito certo. Marcelo Serrado arrasava, o Gabriel arrasava, a Paloma Duarte foi uma das atrizes mais bizarras de contracenar, assim, olho no olho, que eu lembro, que eu tenho a memória, sabe? Uma verdade no olhar que me assustava quando eu era criança. Ela conseguia atingir uma coisa no olho que quando eu olhava para ela eu ficava quase que hipnotizado, assim, sabe? Tipo, nossa, eu quero fazer igual essa mulher faz. Lembro muito dessa sensação de criança, sabe? Entre outros, Gracindo Júnior, que é um monstro, né? Nossa. Cara, muita gente, muito especial. Assim, o próprio Gabriel também tinha uma relação com ele muito legal, a Miriam Freeland, né? Que fazia meio que a minha madrasta ali. Foi realmente muito especial. Agora, então, vamos falar de Verdades Secretas. O Bruno Felipe Vamos. está colocando aí, ó. O Marcel Felipe já colocou assim, ó. Como que você reagiu quando você recebeu o roteiro do seu personagem? Eu tenho uma curiosidade para contar antes de Verdades Secretas. Verdades Secretas, eu tinha ido fazer um teste no Projac e, e antes de Verdades Secretas, eu tinha feito um teste com o Maurinho para um filme que a gente ia fazer junto, Retrovisor. E eu tinha passado para fazer esse filme com ele. Tinha feito um teste, então ele me conhecia desse trabalho. E acabou que no meio desse, sei lá, passou-se um ano e o filme não aconteceu e a gente não tinha mais notícia nem nada. E aí, quando eu soube que estava rolando Verdades Secretas, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Maurinho, sou eu, João, a gente ia fazer o filme do Retrovisor junto, não sei o quê. Fiquei sabendo que tá rolando o teste. E ele não me respondeu, nem viu, não lembro muito bem exatamente. E aí fui fazer um teste para uma outra coisa, em verdade, na Globo, e encontrei com o Maurinho. E aí, quando ele me viu, ele lembrou de mim. Falei, pô, te mandei uma mensagem. Ele falou, cara, não vi, perdão, não sei o quê. Ele falou, inclusive, estou fazendo uma novela agora. Eu sei que tem muito elenco jovem. Eu não tenho para o que te chamar ainda, mas eu quero que você faça essa novela. Então eu topei fazer a novela meio que sem saber o que eu ia fazer. E aí começaram as preparações e eu entendi que eu ia fazer um personagem do núcleo da escola. E aí a gente ainda não sabia, porque a Verdade Secretas começou um pouco assim. A gente não sabia muito sobre os personagens porque o Valci estava escrevendo durante a preparação. Então ele ia usar muitas coisas que aconteciam na preparação para escrever também, para continuar escrevendo. Então eu sabia que eu ia fazer um personagem da escola, não sabia o quê, e começou a preparação, não sei o quê, aí chegou. Seu personagem é o Caco. Então vou fazer o personagem Caco, que era um menino da escola. E aí comecei a preparação, tudo. No meio da preparação, aconteceram coisas incríveis que o Valcir ia de vez em quando, o Maurinho ia de vez em quando comandar a nossa preparação. Então eu lembro que num dia de preparação muito intenso, que a gente passou por lugares maravilhosos, as cenas aconteceram de jeitos
impressionantes. A gente trocava os personagens. E agora faz o outro fazendo esse pra gente ver como seria. E aí, no final de uma dessas preparações que a gente estava experimentando coisas, o Maurinho me chamou e falou: a gente vai trocar o seu personagem. Você não vai mais fazer o Caco. A gente está pensando num personagem para você que é maior, que é muito legal. A gente não pode falar muito, mas que é o filho que está na família principal, que é o irmão da Ágata e filho do Rodrigo e da Guilhermina. E eu não sabia o que era, né? Porque ainda não tinha nem chegado os capítulos. Então, quando chegou e eu vi, eu entendi que eu estava no núcleo da família principal. Mas mesmo assim, não sei se você lembra, no início da novela, o Bruno era um personagem pequeno. Ele estava ali, ele estava ali meio que, ele só meio que observava a irmã, não falava muito, não participava das coisas. Ele era um cara esquisito, né, no começo. Foi crescendo Meio... muito ao longo da trama, né, Pois João? é, ele foi crescendo ao longo da trama. Eu não sei se já estava programado desde o começo e toda a estranheza dele já era uma construção para chegar onde chegou, né? Essa coisa do pai ter que contratar uma prostituta para ele, não sei se por achar que ele era gay, a trama tinha esse caminho, né? Um pouco. Então eu nunca entendi muito se foi uma coisa que foi acontecendo ou se já estava prevista desde o começo. Então essa sensação de ler e falar, meu Deus, esse personagem é incrível, eu não tive. Eu tive uma semana antes de começar a gravar, que chegou um capítulo e eu falei, nossa, tem mais coisa do Bruno. Nossa, tem mais coisa do Bruno. Nossa, tem muita coisa do Bruno. Meu Deus, o que está acontecendo com o Bruno? Sabe, foi um pouco esse susto. E eu já gravo na segunda-feira tudo isso. Então, eu não tive essa surpresa de antes. Foi acontecendo. Eu fui meio que junto com o público, assim, sabe? Sabendo das coisas que iam acontecer. E foi muito especial, né? Foi um presente que eu fiquei 7 anos na Globo, desde que eu comecei de Kubanacan até Casos e Acasos, até Malhação lá. Fiquei 7 anos seguidos e aí fui pra Record. Fiquei 5 anos na Record. E eu queria muito voltar para fazer alguma coisa na Globo, mais velho, né? Porque eu passei uma fase na Record que era de 13 a 17, 18 anos. Então, quando eu completei 18 anos, eu queria fazer um personagem que tivesse uma pegada adulta, sabe? Para mostrar que o Pedrinho não existia mais. E aí, quando eu voltei direto para Verdades Secretas. Então, foi o que eu pedi e aconteceu, sabe? Porque foi exatamente isso. Era um personagem que podia me dar essa oportunidade de mostrar que eu estava ali, maduro, e que eu não era mais aquela criança que fazia o sítio, que não tinha mais nada a ver com o sítio do Pica-Pau Amarelo. Nada a ver mesmo, porque o personagem não tinha nada a ver com isso. E pude mostrar um pouco mais sobre essa entrega, sobre, né, essa maturidade que tinha acontecido, esse processo que eu tinha passado longe das câmeras, ou escondido por barbas e túnicas, e que as pessoas não tinham conseguido enxergar. Então acho que Verdades Secretas foi essa libertação, assim, das pessoas me reencontrarem. Foi quase que um reencontro com o público num lugar completamente diferente do que eu tinha deixado eles ali na Globo, sabe? Então foi muito, muito especial. Um trabalho que eu tenho muito carinho e que eu sou muito grato ao Valcir e ao Maurinho pela oportunidade. E pelos meus colegas também, obviamente. E foi uma temática muito bem acertada, né, João? Foi, a novela é incrível, né? Se destacou muito, né? O quê? A temática da novela Verdades Secretas aí se destacou bastante, né? Pelo Sim. horário também que foi exibido, né? Porque foi como uma novela, né? Foi. E a Globo tava naquela coisa de começar a lançar essas séries, né, das 11, era um horário meio novo, tinha tido 3 coisas, sei lá, Amores Roubados, né, Rebu, tinha tido poucas coisas. E aí veio Verdades Secretas e falando sobre esse universo, que era uma coisa sempre meio velada, a gente meio que sempre soube do que acontecia com os modelos, mas ninguém nunca tinha falado muito disso. Tinha uma abertura que era incrível. Foi uma novela que deu muito certo, uma novela muito bem escrita. Eu acho que as tramas eram muito bem amarradas, sabe? E a preparação foi muito intensa e muito incrível. E a gente conseguiu criar uma linguagem com o elenco. Eu acho que era um elenco muito afinado. As cenas, você trocava de família, mas as cenas tinham sempre um mesmo tom de mistério, sabe? Que ficava no ar ali. E acho que isso foi conquistando e foi fazendo com que o público fosse se aproximando, sabe, da TV e fosse querendo olhar para aquilo com mais atenção e mais curiosidade. Acho que foi uma novela que foi realmente tudo muito pensado, a trilha, sabe, tudo e um acerto muito grande. Não à toa que a gente ganhou prêmios, né, com a novela. É verdade. Tanto que vai ter uma segunda temporada, né? Não sei se também a gente vai torcer para você voltar nessa segunda temporada. Não sei se você pode falar sobre isso, mas assim, a gente vai torcer para Pois você é, estar na segunda temporada. eu adoraria falar sobre isso, mas é porque eu ainda realmente não tenho nenhuma informação. Eu sei que vai ter a segunda temporada, mas ainda não sei se eu vou fazer, ainda não tenho nenhum contato, não tive nenhum contato com relação a isso. Torço para que sim, porque eu
queria continuar a história desse personagem que terminou ali meio suspensa também, né? Porque o Bruno meio que resolveu, mas não resolveu aquela história, né? Ele foi para a clínica de apoio, deu um relato dele, mas eu queria ver mais, senti falta um pouco de saber mais, de como ele vai saber de como ele vai agir quando descobrir que o pai dele morreu, de como que ele vai voltar para aquela família, se ele vai voltar para aquela família. Eu acho que é um personagem meio chave, eu acho que não tem como muito não voltar. Eu acho que ele é um personagem que pode dar uma balançada nas estruturas aí tanto da família quanto da Angel, né? Ele tinha uma coisa muito forte com o pai dele. E o Marcel falou algo que é verdade aqui, ó. Foi a primeira trama inédita que não foi o remake. Porque então, até então, as novelas das 11 aí eram remakes, né? É Um verdade. Rastro. É verdade, Marcel, era isso, exatamente. Sempre tinha. Todas as ideias de fazer uma coisa das 11 eram um remake, né? É verdade. Teve Gabriela, né? É verdade. É verdade. João, olha só, eu queria te agradecer muito, viu? Por essa live aí. Foi muito bacana. Falando, nossa, tem muito mais coisa para falar, né? Sim. Mas assim, foi muito legal, foi muito produtiva, matamos saudades aí dos personagens. As curiosidades que você falou foi muito legal. A Pô, galera que massa. Que quero te massa, muito agradecer muito, obrigado. viu? Eu também, eu que agradeço. Eu queria poder mostrar a foto que você me mandou aqui, mas eu não Opa, sei. Você con- verdade. Tirei uma foto com ele quando estava gravando o Pedrinho, né? Pois é. Bem pequenininho, né, João? Bem pequenininho foi, me deu saudade da época. E queria te agradecer pelo carinho, tanto ontem com a Mário quanto hoje comigo. Nada, imagina. E Torço dizer muito por que vocês aí, muitas felicidades para o casal. muito obrigado. E dizer que é muito bom poder, né, contar com esse espaço, com essa curiosidade, poder. Acho que a gente está aprendendo isso também nessa quarentena, a gente está entendendo que a internet serve mais do que para gerar discórdia e para, né, mais do que discussões políticas, ela serve para aproximar as pessoas, para colocar a gente em contato com os nossos fãs, para poder matar um pouco da curiosidade, para poder falar um pouco mais sobre o nosso ofício, para encorajar atores que estão tentando desistir da carreira, né? Tudo isso que a gente, em poucos minutos de conversa, conseguiu fazer aqui e tirar dúvida e falar curiosidades. A nossa profissão tem uma coisa de colocar as pessoas um pouco distantes, né? E isso me incomoda um pouco, sabe? Eu gosto quando a gente consegue poder mostrar para o outro que sou eu, tô aqui, sou de carne e osso, como qualquer outro, e que é só minha profissão, e que eu também tenho as minhas questões, também tenho as minhas inseguranças, também tem, sabe, de que a gente é ser humano nesse sentido. E acho que poder usar esse espaço da internet, principalmente da live, que é uma coisa, tipo, eu tô na minha casa, sabe, tô sentado na minha cadeira, tô tomando um café, eu acho que isso aproxima a gente do nosso público, e acho que isso tem uma importância muito grande mesmo, e poder contar com a sua curiosidade, com as suas perguntas, né, com o seu conhecimento e com o seu canal para poder divulgar e falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, é realmente muito, muito especial e foi muito legal. Muito obrigado pela Valeu, oportunidade também. querido. Eu que agradeço, gratidão aí. Você sempre vai ser muito bem-vindo aqui. Você e a Mari são bem-vindos aqui no meu canal. Muito obrigado. E um beijo para todo mundo que estava aí, para todo mundo que mandou perguntas. Desculpa se a gente pulou pergunta de alguém. Mas estamos aqui, estamos sempre atentos ao que vocês mandam. Obrigado pelos elogios, obrigado pelo carinho. E para quem gosta do meu trabalho, continua assistindo as coisas aí. Vai ser uma ótima forma da gente estar conectado. É isso aí. Depois eu vou postar a foto lá no Story pra galera Ah, ver. pode também. Aquela foto é muito fofa. Valeu, João. Um grande abraço para você aí, tá bom? Abraço. Obrigado, Bom aí. querido. Beijo. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.